Agora, novamente, entre homem e mulher existe uma igualdade de pessoa? Sim. Existe igualdade de posição? Não. Não. O homem e a mulher são absolutamente iguais em seu valor diante de Deus, pois o homem é feito à imagem de Deus e a mulher é feita à imagem de Deus e especial, valiosa. Nenhuma alma vale mais do que qualquer outra alma. Mas as posições não são iguais. Agora eu tenho uma pergunta. Do you have a problem with this? Você tem um problema com isso? Bem, se você fizer isso, você não está sozinho. Satanás também tem um problema com isso, e os demônios. Satanás e os demônios não gostam de uma posição que Deus lhes deu. Deus fez Satanás, ele era o querubim ungido, ele era Lúcifer no céu, mas não se contentava em ser apenas um anjo. Isto é o que lemos em Isaías 14, 13 a 14. Ele diz: pois tu disseste em teu coração, eu subirei ao céu. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação nas bandas do norte. Eu subirei acima das alturas da nuvem. Serei como o Altíssimo. Este é o orgulho e a arrogância de Satanás, esta criatura que não quis estar debaixo de Deus, mas acima de Deus. Ele não gostava de sua posição, não gostava de seu papel e por isso se rebelou. E os demônios o seguiram. No versículo 6 de Judas, vemos pelo menos sobre alguns desses anjos, aqueles anjos caídos, diz, e os anjos que não guardaram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação. Ele reservou em cadeias eternas na escuridão para o julgamento do grande dia. Todos eles rejeitaram seu papel ordenado por Deus, mas alguns foram longe demais. Eles foram tão longe em rejeitar a posição de Deus para eles que Deus teve que prendê-los e eles ainda estão presos hoje. Mas este é o coração do satanismo. Este é o cerne da atividade demoníaca, uma rebelião contra a autoridade. Deus ordenou a autoridade. Satanás se rebelou contra a autoridade. Ele levou 1/3 dos anjos com ele. Ele levou o homem à mesma rebelião. A rebelião é como o pecado da feitiçaria e não é de Deus. Esta é uma das coisas interessantes encontradas aqui em 1 Coríntios 11 sobre todo este assunto da cobertura da cabeça. Parece estranho. Isso é estabelecido. Diz, por esta causa a mulher deve ter poder ou este símbolo em sua cabeça por causa dos anjos. Por causa dos anjos? Agora pense nisso. Ele está dizendo isso. E esta é a razão pela qual você precisa fazer isso. Por causa dos anjos. Na maioria das vezes, ouvi isso ser discutido ou pregado. É tudo sobre o benefício para você e para mim, mas para os anjos? J. B. Phillips parafraseia desta forma, citando: por esta razão uma mulher deve carregar em sua cabeça um sinal externo da autoridade do homem para que todos os anjos vejam. Você sabia que os anjos estão observando o que acontece na igreja? Tanto os anjos celestiais quanto os anjos caídos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 diz quais coisas os anjos desejam examinar. Os anjos estão tentando descobrir o que Deus está fazendo com sua igreja. 1 Coríntios 4, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve:
Pois penso que Deus nos apresentou os apóstolos por último como destinados à morte, porque fomos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo diz que os anjos estão nos observando. E então esta é uma das escrituras mais fascinantes de todo o Novo Testamento para mim. Efésios capítulo 3 versículos 10 a 11. Falando do que Deus está fazendo, diz, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Ele propôs em Cristo Jesus, nosso Senhor. A intenção de Deus é que os principados e potestades que estão nos lugares celestiais possam saber algo e eles saberão pela Igreja. Isto é, Deus está fazendo algo para instruir os anjos por meio de sua Igreja. Nós, como Cristo, devemos ser exemplos brilhantes para todos aqueles que se entregam voluntariamente aos planos, propósitos e posições que Deus estabeleceu. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Eu ouvi algumas pessoas estranhas no passado e elas disseram, bem, Deus disse que somos um povo peculiar. Isso não significa que você seja estranho e faça coisas estranhas. Não, o que ele está dizendo é o que nos torna peculiares. O que nos torna diferentes é que não somos como os anjos caídos nem a humanidade caída, que rejeitou a autoridade de Deus, mas somos aqueles que estão dizendo não. Nós nos submeteremos a você, Senhor, são aqueles que realmente olham para Jesus e dizem que você é meu Senhor, o que você quer que eu faça? Tipo, Paul, quem é você, Senhor? O que você quer que eu faça? Isso é o que nos diferencia. E então todos os anjos, e acredito principalmente nos anjos caídos, veem isso na igreja e até mesmo através desse símbolo. Agora, eu também acredito que há uma luz verde como se fosse para Satanás e os demônios sempre que eles veem um lar, uma igreja, uma comunidade ou uma nação que rejeita seus papéis ordenados por Deus. O diabo e os demônios estão observando, e quando eles veem um povo que rejeitam a Deus, eles são, alvos principais. Já conversei muito com Adonai sobre isso. Eu ouço pessoas perguntando o tempo todo, o que há de errado com a igreja na América? Por que tantos jovens cristãos estão se afastando assim que chegam à idade da faculdade? E eu ouço todos os tipos de razões. Não estamos ensinando apologética a eles, ou não estamos fazendo isso, ou não estamos fazendo aquilo. Eu vou te dizer o que eu acho que é um fracasso. Os homens falharam em ser os líderes no lar e na igreja. Eles rejeitaram esse papel. As mulheres falharam em estar em submissão. Eles querem ser os líderes no lar e na igreja. E Satanás olha e vê, essas pessoas estão seguindo na bruxaria assim como eu. E ele vem e leva as crianças para longe de Deus. O mais assustador é que as crianças podem estar em um lugar melhor porque pelo menos sabem que estão longe de Deus. O pai e a mãe pensam que estão com Deus, embora estejam na mesma rebelião. Esta não é uma questão pequena.